O que está acontecendo hoje na Europa, e a eleição francesa evidentemente é um reflexo disso, mas não só ela, tudo o que está acontecendo em diversos países, o fato dos governos de diversos países terem sido trocados aí ao longo dos últimos 2 anos, assim, 2 anos caíram, sei lá, mais de, se a gente pegar só a zona do euro, foram mais ou menos 8 ou 9 governos que caíram, só dentro da zona do euro, sendo que a zona do euro tem lá 17 países, né? Então metade perdeu, houve troca de governo. Por quê? Porque, bom, primeiro que tem uma crise muito séria, tem uma crise que vai demorar muito para ser debelada, não é uma crise fácil de resolver, essa crise europeia, porque ela é uma crise muito estrutural. Assim, nisso ela é bem diferente da crise americana. A crise americana também foi uma crise estrutural, está aí ainda de certa forma, né? A economia americana não cresce pouco e tal, volta e meia tem esses temores de, será que agora vai desandar de novo a recuperação americana e tudo mais. Porém, quer dizer, a crise em si foi uma crise do sistema financeiro, foi uma crise que você acabou resolvendo, injetando recursos no sistema financeiro. Por melhor ou pior que isso foi o que você acabou tendo que fazer, e isso, de certa forma, ajudou o país tendo os instrumentos todos de política econômica que tem moeda, tem câmbio, pode mexer nessas coisas, foi capaz de reerguer a economia mais rápido. Na Europa, a crise é uma crise de natureza mais estrutural, quer dizer, é uma crise que tem a ver com governos super inchados, em certos casos, ou com dívidas privadas super inchadas em outro. A Espanha, por exemplo, é um caso de um país cujo problema não está tanto no setor público, na realidade está mais no setor privado do que no setor público. Mas o problema todo ali na Europa é que todo mundo pertence à mesma união monetária, todo mundo tem que fazer política monetária do mesmo modo, ninguém pode desvalorizar contra ninguém. Então você tem um problema estrutural de competitividade, porque esses países ao longo do tempo não convergiram da forma como se imaginava que eles fossem convergir, ao contrário, muitos deles acabaram divergindo. Então, é um problema de solução difícil. Quais são as implicações disso? Quer dizer, o que se tentou fazer durante esses últimos 2 anos, desde que a Grécia entrou no cenário aí como sendo o primeiro país da zona do euro a ter problemas muito graves, foi ir por esse caminho da austeridade, né, tentando fazer todos os ajustes fiscais assim da forma mais intensa e mais rápida possível. E eu acho que o que a Grécia mostra, e o que a Espanha está começando a mostrar, a Grécia tem um problema que já vinha de antes, ela já era um país que tinha um problema grave fiscal, mesmo antes da crise de 2008, então a Grécia mais cedo ou mais tarde já tem problema mesmo. Mas ainda assim, o fato de dos líderes europeus terem insistido em fazer esses ajustes tão rapidamente e com tanta intensidade, eu acho que o que a Grécia revelou foi que isso não é possível. Assim, na prática, o que isso acaba fazendo é o país quebrar. O país quebra. A Grécia quebrou. E hoje está aí num estado de devastação e desolação econômica absoluto. E, aliás, devastação e desolação política também, porque nessas últimas eleições do fim de semana, como a gente viu, eles estão com sérias dificuldades de formar um governo. Tem um vácuo político no país, quer dizer, no final, um reflexo dessa crise muito grave que eles estão atravessando. Na Espanha, há uma situação que, em intensidade, não é semelhante à Grécia, a não ser pelaquela taxa de desemprego absurda que os espanhóis têm, de quase 25%, mas é uma economia maior, é uma economia mais diversificada, então, de certo modo, assim, a crise, evidentemente, ela não é aquela devastação que você vê na Grécia. No entanto, é um país que, se você for tentar fazer na Espanha ajustes muito fortes, muito intensos e muito rápidos, como você tentou fazer na Grécia, vai dar a mesma coisa. Assim, a economia não vai aguentar. Ela já está frágil o suficiente para dar esses sinais de alerta. Então, o que eu acho que vem acontecendo aí gradualmente na Europa e que se intensificou agora nesses dias mais recentes, é uma percepção de que, olha, a austeridade desse jeito não vai funcionar. O Mario Monti, da Itália, primeiro-ministro da Itália, já tinha começado a entoar esse mantra, dizer assim, olha, a gente precisa pensar um pouco melhor nessa rapidez desses ajustes, porque
senão nossas economias realmente vão afundar. Ele foi um dos primeiros a dizer isso, mas logo em seguida veio o Hollande, ao longo da campanha toda dele, bateu nessa tecla de uma forma muito pesada, claro, porque aí tinha a questão de fazer a retórica de campanha, a diferenciação em relação ao Sarkozy, de dizer que as políticas do Sarkozy não funcionaram e tudo mais, mas também tem um discurso assim de, olha, vamos tentar fazer isso aqui de uma forma um pouco mais suave. O Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu até então jamais havia se pronunciado sobre essa questão do crescimento versus austeridade. Pela primeira vez ele falou nisso na semana passada, dizendo realmente a gente tem que estar mais preocupado com o crescimento, com a sustentação dessas economias. E a Merkel já aceitou claramente conversar a respeito, tanto é que eles marcaram uma reunião de cúpula extraordinária e vai ocorrer uma em junho. Eles marcaram uma preliminar para o final desse mês, para discutir exatamente como colocar esse contexto de crescimento dentro dessa discussão maior, que ainda precisa ser feita. Quer dizer, mal ou bem, todos esses países vão precisar fazer esses ajustes, não tem jeito. A questão é se você faz um pouco mais devagar. Eu acho que todo mundo está se conscientizando que existe a necessidade de fazer um pouco mais devagar, porque se for muito rápido, não vai funcionar. Você vai acabar com várias Grécias, ou vários países assim com cara de quase Grécia. Então eu acho que é um pouco por aí que a discussão está caminhando. E o fato do Hollande ter sido eleito nesse sentido é positivo, porque ele, de novo, dá mais massa crítica a essas pessoas que estão agora defendendo essa visão. Acho que, por isso eu vejo assim, eu acho que a discussão na Europa, apesar da reação super negativa dos mercados nos últimos dias, a discussão na Europa ela até melhorou, assim, em termos de teor. Quer dizer, saiu-se um pouco daquela coisa muito extremada de não é austeridade a qualquer preço, para uma coisa assim um pouco mais equilibrada de pensar, não, isso daí não vai ser possível em muitos casos. Já estão até dizendo que é possível que eles estendam o horizonte de ajuste da Espanha, que tinha que fazer 3 pontos percentuais do PIB de ajuste esse ano. Pode ser que eles joguem isso para o ano que vem. Já andou saindo qualquer coisa aí no jornal hoje sobre isso. Então, tem aí o início de uma melhora, eu acho, no debate europeu sobre essa questão de austeridade versus crescimento. Acho que as duas coisas são completamente incompatíveis quando você tenta fazer austeridade demais, rápido demais. Agora, se você distribuir melhor no tempo, você dá mais tempo para que essas economias ganhem fôlego, ou pelo menos fiquem um pouco acima da linha d'água, que é o que você precisa para que você comece a retomar um certo dinamismo.